Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a reabilitação do idoso com doença de Alzheimer na fase inicial. Solta a vinheta! Primeiramente, não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo, comente, deixa aqui alguma sugestão, alguma dúvida que você tenha e ative o sininho para receber sempre todas as notificações. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo meu TikTok e o meu Instagram para que você me siga lá, acompanhe todas as novidades e conteúdos na área da gerontologia de forma gratuita, além do meu e-mail caso você quiser entrar em contato. Já falamos sobre a doença de Alzheimer aqui no canal, você pode clicar aqui em cima e direto para o vídeo, onde eu falei de uma forma bastante abrangente do que é a doença de Alzheimer, os fatores de risco, as possíveis causas, consequências, as fases de uma forma geral e tratamento. Agora vamos focar na reabilitação principalmente física e cognitiva, do idoso na fase inicial, que é a fase onde mais o profissional da saúde, principalmente fisioterapeuta e profissional da educação física, irá atuar caso seja contratado. Nós sabemos que a doença de Alzheimer gera uma demência bastante característica de perda de memória, mas que também leva a outras consequências, como dificuldade de linguagem, algumas alterações de comportamento, dificuldade de orientação temporal, espacial, reconhecimento das pessoas, dificuldade de linguagem. Mas a memória ainda é a característica principal. Você tá falando sério? E da memória, principalmente aquela de curta duração. Um exemplo, o idoso almoçou, depois de meia hora você questiona ele. O que o senhor almoçou hoje? E ele não lembra o que ele almoçou. Essa é a memória de curta duração, que é bastante característica da doença de Alzheimer e, obviamente, na fase inicial. Na doença de Alzheimer, fase inicial, então, é muito característico que o idoso tenha dificuldades ou uma diminuição da memória de curta duração, memória recente, como esse exemplo que eu dei, do que ele se alimentou há pouco tempo atrás, ou mesmo no dia anterior, o nome de alguma pessoa que ele acabou de conhecer, ou que ele viu na televisão, ou que ele acabou de assistir na televisão ou escutou. Quando a gente questiona esse idoso, ele não se lembra. Pequenas dificuldades de linguagem, como pronunciar palavras mais complexas, mesmo que sejam palavras que o idoso está acostumado a falar frases muito extensas, também fica um pouco mais complicado. Nessa fase, dificilmente o idoso vai ter alguma alteração comportamental, como agressividade, delírio, depressão, sintomas depressivos, euforia. Não é uma fase característica para que isso aconteça. Pode também acontecer pequenas alterações de orientação espacial e temporal. O dia que é hoje, que horas aproximadamente são, qual o nome desse bairro, ou nome de bairros ou ruas próximas àquela que o idoso reside e que ele geralmente conhece, mas acabou se esquecendo. Pode ser que o idoso tenha um pouco de dificuldade de se comunicar, não em relação apenas à linguagem, como eu já disse, mas não querer se comunicar, até mesmo com vergonha que ele esqueça alguma coisa que possa estar inserida naquela conversa. Então a gente começa a perceber que a parte social do indivíduo que está com a doença de Alzheimer em fase inicial começa a ficar afetada. E o idoso na fase inicial com Alzheimer não vai ter essas perdas ou essas dificuldades todos os dias. É muito comum ele ter hoje, amanhã ele já se lembra de alguma coisa, no outro dia ele já esqueceu novamente e assim vai. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Alterações motoras também não são muito comuns nessa fase, mas caso aconteça, geralmente é uma alteração de marcha. Uma marcha um pouco mais cautelosa, mais lenta e levemente mais arrastada. Diante disso, a reabilitação da fisioterapia e da educação física, de preferência de forma conjunta, para esse tipo de idoso, tem que ser focada na prevenção de complicações que podem acontecer na fase moderada, ou seja, a gente precisa tentar desacelerar com que a fase moderada aconteça. Porque ela vai acontecer, visto que a doença de Alzheimer não tem cura e ela é progressiva. Então, treinar a marcha desse idoso, fortalecer o idoso de uma forma geral, trabalhar o equilíbrio, prevenindo as quedas, visto que na fase moderada o número de quedas tende a aumentar ou começa a aparecer as quedas, caso esse idoso não era um idoso caidor. Na fase moderada o idoso vai ficar um pouco mais parado, mais imóvel em alguns momentos do dia, então a gente tem que trabalhar e prevenir complicações do imobilismo antes, na fase inicial. Muito alongamento, trabalho de mobilidade ativa, já que o idoso ainda se movimenta muito bem, fazer com que ele se movimente e não o profissional fazer para o idoso. E sempre que possível, incluir atividades cognitivas
nas atividades motoras que você for aplicar. De preferência que essas atividades cognitivas sejam associadas às motoras. E aí nós temos uma atividade de dupla tarefa. Uma atividade cognitiva e uma atividade motora sendo realizada ao mesmo tempo. Isso estimula muito mais as regiões cerebrais, prevenindo complicações da doença de Alzheimer na fase moderada e na fase tardia. De uma forma geral, é trabalhar a funcionalidade do idoso que ainda está independente na maioria das suas atividades diárias, prevenindo que ele se torne uma pessoa muito dependente na fase moderada e na fase tardia ou fase grave da doença. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e não se esqueça novamente de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Foram apenas algumas dicas do que você pode e deve fazer na fase inicial da doença de Alzheimer e principalmente o que realmente acontece com esses idosos nessa fase. Mais à frente teremos um vídeo da fase moderada e também da fase grave ou tardia para a gente ter um parâmetro mais completo de cada fase dessa doença, que ao mesmo tempo sendo bastante triste para a família e para o próprio idoso, é só amor, como eu sempre digo. Doença de Alzheimer é amor. Obrigado pela sua companhia. Tchau!